Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. E nós vamos continuar falando com vocês hoje sobre títulos de crédito e os princípios cambiários. Tá? Olha aí, o nosso roteiro da aula para vocês, né? Professor, não vai dar bom dia para nós, não. Bom dia aí, a turma de Joaquim Pires. Bom dia, a turma aí. Joseni, professor assistente acompanhando. Bom dia aí, a turma de Monte Alegre. Bom dia, Nova Santa Rita. Bom dia, Nossa Senhora Nazaré. E bom dia para vocês todos. E lembrando que é sempre uma satisfação estar com vocês, tá bom? Nós vamos dar continuidade hoje aí, tá? Nossa legislação empresarial, conversando sobre título de crédito e os princípios cambiários, né? Nós já iniciamos a falar com vocês sobre títulos de crédito e princípios cambiários. Vimos também alguma parte de classificação de crédito. E agora nós vamos aprofundar mais na letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque, né? E nós vamos tratar sobre os títulos de crédito, os princípios cambiários e as regras legais que os fundamentam, tá? Nós vamos rever um pouco dos conteúdos anteriores, vamos ver parte de teoria e vamos ver aplicações práticas também, tá bom? Então, é isso aí que nós estamos fazendo. As turmas que estão aí acompanhando pelo IPTV, né? Joaquim Pires, Monte Alegre, Nova Santa Rita, coloca aí o nome dos alunos para a gente poder, de vez em quando, dar um alô para eles e quando tiver uma situação prática, a gente colocar eles como evidências nas situações, tá bom? Faz esse favor para nós aí. Tá certo, queridos professores? Então, vamos lá conversar aqui com vocês, né? Olha aí. Tá? Títulos de crédito e princípios cambiários. Tá? Estamos aí com vocês aí mostrando os principais títulos de crédito, a nota promissória, a letra de câmbio, o cheque, a duplicata. Não é isso? Muito bom estar falando com vocês a respeito. E veja só, nós estamos no curso de finanças e esses instrumentos vai ser prática para vocês no dia a dia, né? Vai ser muito bom aí. Opa, bom dia aí, mediadora Emanuela. Tá? Nova Santa Rita aí já presente. Coloca o nome dos alunos para a gente também, Emanuela. A gente dá um alô para eles. Então aí, esses instrumentos aqui, pessoal, vão estar presentes no dia a dia de vocês na atividade empresarial, tá? Na área de finanças, vai ser presente para vocês aí, coisa do dia a dia. Veja só, nós já conversamos, explicamos para vocês a respeito dos títulos de crédito, agora nós vamos conversar com vocês a respeito do endosso. Pessoal, vamos definir para vocês aí o endosso, né, de uma maneira assim, bastante simples, né? O endosso é um ato cambiário, tá? Tá claro aqui para gente que o endosso é um ato cambiário. Cadê? Volta. O endosso é um ato cambiário e esse ato cambiário ele está regulamentado na Lei 7.357 de 1985. O que é esse ato cambiário? Pessoal, na verdade, a gente pode dizer de uma maneira bastante simples que esse ato cambiário é quando eu passo para outra pessoa o título de crédito. E como é que eu faço isso? Mediante um endosso. O endosso significa o seguinte, é quando eu assino o documento que está direcionado para mim, o título de crédito, que eu sou beneficiário, e eu passo esse direito de ser beneficiário para outra pessoa. Então, o endosso, esse ato cambiário, nada mais é do que a transferência da propriedade do título nominal, mediante uma assinatura, dizendo que, olha, agora eu estou passando para outra pessoa, né? Mas aí, quais são os efeitos desse endosso? O efeito fundamental é exatamente circular o título de crédito.
Eu tenho o título de crédito, então quando eu passo ele para outra pessoa, eu estou fazendo o quê? Dando a ideia de circulação desse título. Então, tá aí para vocês essa ideia. Agora, veja só, quem são os personagens? Quem são os personagens do endosso? Nós temos dois personagens fundamentais, que um é o endossante e o endossatário. O endossante é quem transfere, é quem assina, quem tinha o direito e passou para ser para outra pessoa. É quem assina esse título de crédito, dizendo, olha, agora eu não sou mais o beneficiário, eu estou passando, endossando, estou passando esse direito para outra pessoa. Né? Mas mesmo assim, fazendo um endosso, se não houver nenhuma cláusula em contrário, dizendo que não tem mais responsabilidade, continua ainda como responsabilidade sobre aquele título de crédito. Tá? Como é que é isso? Veja só, o lojista vende lá para os seus clientes, vamos dizer assim, no chequinho pré-datado. Ele que fez a venda, ele que conhece o cliente e tudo mais, ele recebeu lá o chequinho referente à venda. E aí ele vai ao banco e vende, transfere, endossa para o banco o cheque lá numa negociação. Né? Não é o mérito agora saber se é taxa alta, se é baixa. Né? Ele está transferindo esse direito de receber o crédito agora para o banco. Mas ele ainda continua responsável, porque assim, se aquele cheque ficar sem fundo e o cliente não pagar, o banco vai lá na loja e diz assim, olha, aquele teu cliente lá que passou o chequinho, o cheque está sem fundo, voltou. E aí, se não houver cláusula dizendo que não tem mais isso aí, então continua como responsável. Né? Mas o endosso, né, ele tem certas regras, né? Uma delas é a proibição de novo endosso. Uma vez que eu passei para uma pessoa, né? Eu passei para uma pessoa, passei para uma terceira pessoa. Vamos dizer que eu sou o lojista, Jorge é o lojista, e aí eu passei aí para esse cheque, endossei para nossa mediadora Emanuela. Tá? Coloca aí o nome dos alunos, né? Para a gente botar eles também no meio da história. Aí assim, eu passei para Emanuela, endossei e dizer, olha, agora esse cheque aqui estou endossando em favor da Emanuela. A Emanuela tem agora uma restrição. Ela, vamos dizer, ela não pode passar para outra pessoa, porque existe uma regra proibindo esse novo endosso. Tá? E veja só, esse novo endosso não garante quem vai receber esse cheque. Normalmente, que a Emanuela vai passar para frente, não garante para essa outra pessoa o recebimento que o banco vai pagar. É exatamente isso. Então, o personagem que nós temos aqui, o endossante, vamos colocar aqui como exemplo aquela loja, né? A loja, né? Que vem... vamos botar com outra caneta aqui, né? Vamos colocar isso aqui como exemplificando para vocês. Eu tenho aqui uma loja que vende a prazo, certo? Então esse vai ser o nosso endossante, porque ele está fazendo o quê? Ele está vendendo... vamos escrever isso bonito, né? Isso aí tá feio demais, né? Ô professor, não dá nem para entender tua letra aí, né? Vamos botar aqui nesse outro aqui, que aquela fininha ali não funciona muito bem. Não. Loja. Né? Vende a prazo. Então, uma loja que vende a prazo é o nosso endossante. Tá? Aí ela vendeu, essa loja vendeu esse título. Vamos supor aqui que ela fez uma venda desse título para um banco. Né? Vamos dizer que ela foi lá no banco e negociou
lá com o banco esse título. Então ela vendeu para o banco, é quem comprou esse título, quem recebeu esse título. Tá? Endossatário, então, é quem recebe. Ou seja, é quem sucede, é quem vai receber esse crédito. Mas lembrando para vocês que permanece a responsabilidade por aquele cheque que foi vendido, tá certo? Bom dia aí, Andressa. Bom dia, Irã. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Michele. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Ana Patrícia. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia aí, Franci Cláudia. Muito obrigado aí, professora Manuela. Aí a turma de Monte Alegre também. Coloca aí pra gente, Nazaré do Piauí, Joaquim Pires. Coloca o nome dos alunos aí pra gente. Tá bom? Fico muito agradecido. Então, nós já temos aqui algumas coisas bem definidas, que o endosso é uma transferência mediante uma assinatura, o efeito é a circulação e dar garantia, o endossante é quem vai transferir, é quem vai assinar o cheque em direção para outra pessoa, dando para o direito de receber para outra pessoa, o endossatário é quem vai receber, né? Veja só, o que deve acontecer com esse cheque, né? O endosso, ele deve ser puro, vamos pegar de outra cor, ou deve ser puro e simples, né? É diretamente assim, olha, o lojista está assinando assim, olha, eu endosso para fulano de tal, pronto, tá? Beleza? Agora é o seguinte, né? No caso específico do endosso, eu não posso fazer ele condicional. Se você, eu endosso se eu endosso para o banco se o banco me fizer um... Não pode isso. Aqui, pessoal, é puro e direto mesmo, simples, né? Eu endossei, já foi, tá? A propriedade já é do próximo. Então, não se admite um endosso condicional, tá? Vamos agora fazer também aí, né, uma classificação, quais são os tipos de endosso, tá? Nós temos aí dois tipos, o endosso propriamente dito e o endosso impróprio, tá? Vamos tratar, conforme está lá na lei também, 7.357, pegar aqui, na lei 7.357 de 85, os tipos de endosso, nós temos o endosso em preto e o endosso em branco, e os endossos impróprios. Aqui, pessoal, o impróprio é porque realmente não faz sentido, né? O endosso em preto, que é dito, é quando eu identifico quem é o endossatário. Para quem é que eu estou passando esse cheque? Eu sou a loja, tal. E aí eu vou negociar esse cheque, vou passar esse cheque para a nossa Andressa, aí de Nova Santa Rita. Para que a Nova... eu estou negociando com a Nova Santa Rita, com a Andressa, que é um fornecedor meu, da minha loja. E aí para pagar essa mercadoria que eu estou comprando da Andressa, eu coloco esse cheque lá, com ela. Olha, eu tenho aqui vários chequinhos e estou repassando para você. Aí eu estou endossando. Quando eu endossar em preto, eu estou dizendo, olha, endosso em favor de Andressa. Aí eu assinei embaixo a Andressa que vai ser, a Andressa que vai ser a beneficiária daquele título de crédito. Quando nós falamos de endosso em preto, é porque aqui, pessoal, eu tenho uma indicação expressa de quem é que vai receber. Eu sou o lojista, recebi das minhas vendas chequinhos de pessoas, e aí eu estou negociando com a Andressa, que é a minha fornecedora, e eu vou estar dizendo lá, olha, estou endossando em favor de Andressa. Pronto, está lá dito. Tá?
Mas veja só, independentemente de eu fazer endossos expressos, eu não tenho, eu não sou exonerado da responsabilidade. Né? O emitente continua ele lá, o emitente continua sendo o mesmo, e eu continuo tendo a responsabilidade perante a Andressa, caso o meu cliente não paga. Né? Agora temos uma outra modalidade de endosso, que eu simplesmente assino. Porque aqui, pessoal, se eu assino, peguei o chequinho, assinei no verso, eu não disse que eu estou dizendo endosso e assino. E aí eu não digo que é para Andressa, se é para Andressa, se é para o Irã, se é para o Gabriel. Não estou dizendo para quem é. É isso que é dito o endosso em branco. Eu só faço assinar no verso. Essa prática, pessoal, de endossar no verso, ela é muito utilizada no comércio. Sabe por quê? Veja só, eu sou comerciante, eu recebi pelo pagamento da compra, e aí eu vou passar para o meu fornecedor, eu só faço um endosso. Mas só que esse meu fornecedor, né, Andressa? A Andressa também pode ter o fornecedor dela também. E aí ela repassa para frente, ou ela pode negociar no banco. Se eu fizer o endosso em preto, aí ela vai ter restrição para frente. Tá? E o outro tipo é endosso impróprio. Agora temos uma figura importante em relação aos títulos de crédito, que é o protesto. Tá? O protesto é um ato formal, solene, em que eu vou provar, que eu estou provando a inadimplência ou o descumprimento da obrigação. Esse protesto, pessoal, ele funciona assim. A pessoa, eu sou lojista e aí eu recebi cheque dos meus clientes, ou então eu emiti nota promissória ou duplicata, e aí o cliente não pagou no prazo certo. Para que eu não perca e não tenha que depois entrar com um processo judicial longo que só, vou lá no cartório e eu quero protestar, eu quero registrar aí que o cliente meu está inadimplente e que ele está descumprindo uma obrigação. Qual é essa obrigação? A obrigação de cumprir, de pagar aquele título. Tá? Então, esse protesto nada mais é do que esse ato solene aqui. Tá? Mas veja só, né? Esse protesto, eu preciso ter, para que ele funcione, eu ter uma apresentação pública para que o cliente o aceite ou efetue o pagamento. Né? Porque quando eu falo de aceite, significa assim, que o cliente ele pode dizer, olha, eu não comprei esse negócio. Né? Mas aí é aceite mesmo. Nesse caso aí, eu fiz o protesto, a apresentação para aceite. O sacado, né, que é a pessoa devedora, comparece ao cartório para aceitar o título. Sacado é a pessoa que está nominada. Eu estou protestando, vamos dizer, eu vendi aí a prazo para a Ana Patrícia e a Ana Patrícia não pagou. Opa, Ana Patrícia, né? É só didático aqui, tá? Aí, ó, a Ana Patrícia não pagou. Eu vou lá para protestar e o cartório vai chamar a Ana Patrícia lá, que é a sacada, ela comparecer
e ela aceitar aquele título. Dizer assim, olha, foi eu realmente que comprei. Tá? Também, o que acontece? Né? O devedor originário, né, ele também fica cobrigado nesse caso. Tá? Se eu passei lá para a pessoa, outra pessoa também continua. Quer dizer, a obrigação continua das pessoas, tá? São co-obrigadas na situação. Nesse caso, pessoal, de co-obrigadas, é como se eu tivesse assim, olha, eu fiz uma venda, um contrato de aluguel, e fiz um contrato de aluguel aí de um prédio para o Carlos Eduardo. Aí o Carlos Eduardo não pagou. Mas na hora que eu fazia o contrato com o Carlos Eduardo, Carlos, olha, eu gosto muito de você e tudo mais, mas eu estou alugando esse prédio comercial para você, não sei aí se esse negócio teu vai dar certo. Me arranja uma pessoa aí para ser o avalista, né? Para garantir que se o teu negócio não der certo, ele vai cumprir. Aí chamou lá o Gabriel. Quando se faz o protesto, e é chamado para a indústria, também é feito um aviso para o Gabriel, dizendo, olha, Gabriel, o cartório vai avisar, Gabriel, olha, o Carlos Eduardo, ele está sendo aqui, está inadimplente no contrato de aluguel dele, e você é o avalista, eu estou te avisando logo, para que caso ele não pague, eu vou cobrar de ti. Mas assim, comecei a fazer o protesto e tudo mais. Mas aí acontece o seguinte, o Carlos Eduardo foi lá comigo, que sou o arrendatário dele, do prédio. Ele veio comigo aqui e falou assim, olha, Jorge, o comércio está muito fraco, tem esse problema aqui na pandemia e tudo mais e tal. Tenha um pouquinho de paciência comigo e eu vou lhe pagar isso aí. Mais na frente eu vou lhe pagar. Aí o que aconteceu isso? Eu ia protestar, já estava encaminhado para o cartório para protestar. E aí, ou seja, fazer o registro da inadimplência, começou a dar o processo, foi chamada, a pessoa foi chamada lá no cartório, mas aí ele veio comigo e negociou. Por isso que é bom ter sempre a ideia de negociação. E aí eu vou lá e faço assim, olha, cartório, cancela aquele protesto lá, porque o Carlos Eduardo é um comerciante, é uma pessoa séria, tudo mais e tal. Mas esse momento aí da pandemia, ele ficou um pouco... o fluxo de caixa dele descontrolou, porque teve muitas restrições, tal. E eu estou adiando esse negócio mais para frente. Tá? Perfeito? Então eu posso cancelar o protesto também. É claro, pessoal, né? Tudo isso aí, quando eu mandei para cartório, né, vai envolver um custo cartorial, tá? Tem despesas isso aqui, tá? Tem uma tabelinha lá nos cartórios, tem uma tabelinha para cada ato que você faz. Eu vou dizer, né, foi no cartório, tem que pagar alguma coisa. Mas esses protestos também, nós temos prazo para isso, tá? No caso aqui, se não tiver o aceite, tá? Quando eu fiz a venda, se o cliente não assinou já a duplicata dando o aceite, aí eu tenho a falta do aceite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar esse documento, esse título de crédito, para o cartório, né, até o vencimento e no término do dia do prazo concedido. Né? Se o título for apresentado no último dia, né, é onde termina o prazo. E o sacado solicitou um prazo para respiração também. Existe a possibilidade do sacado chegar lá e falar assim, opa, meu negócio está meio ruim, né? Dá um prazozinho aí para mim. Né? E aí pode ser concedido esse prazo. Né? Então,
É o caso da negociação do título, né, para que não haja o protesto, mas também existe a possibilidade pelo não pagamento no vencimento, né, o credor, a loja lá, envia esse título para o cartório, né, é um cartório específico, tá, pessoal? É um cartório de títulos e documentos, tá? Notorial, né? E aí, pessoal, em 2 dias úteis seguintes, o cartório, né, vai dizer para o camarada, olha, tem que vir pagar. É claro que tem, pessoal, aqui no caso do cartório, tem o período lá de postagem, de comunicação, não é assim, né? Quando fala aqui 2 dias úteis, né? Aí pode ser pago e depois devolver para a gente, né? Também, aqui, o pagamento pode ser feito até 1 dia, né, após o vencimento. Beleza? Então temos aí os efeitos do protesto. É importante fazer o protesto? É, muito importante. Tá? Duplicata. Vamos falar mais especificamente da duplicata, né? O conceito, pessoal, né, que é emitido por um credor, normalmente é o empresário que emite esse duplicata, né? A duplicata, pessoal, ela representa, né, é um título de crédito representativo de uma operação mercantil, seja ela um serviço ou seja uma venda de mercadoria, tá? Que aí eu vou emitir uma duplicata. Professor, mas não tem a nota fiscal? Tem a nota fiscal. Só que a nota fiscal, ela não tem todos os elementos necessários para caracterizar um título de crédito. Tá? A nota fiscal, muitas das vezes, ela não tem um prazo, os vencimentos, tudo. Tem muita coisa ali que é a nota fiscal. A nota fiscal é boa, ela tem o objetivo de atender a legislação fiscal. Aqui, eu vou garantir isso aqui. A regulamentação da nota fiscal está na Lei 5.574, tá? Quem são os sujeitos, né? Quem são os sujeitos, tá? Duplicado. Eu tenho aqui o sacador, que é o empresário, o lojista que emite essa duplicata. E tem o sacado, que é aquele que solicita o pagamento por meio da duplicata. Tá? Então aí nós temos o sacador e o sacado. Tá? Dois sujeitos ali. Tá? Então temos aqui os nossos sujeitos. Mas a duplicata, pessoal, ela não tem assim, a vida é toda, certo? A duplicata, a partir da data de emissão, 3 anos, ela prescreve. Então, é importante vocês saberem que, quando vocês emitem a duplicata, tem que ficar atento para que não deixe essa duplicata lá no fundo da gaveta e ela prescrever. Mas mesmo ela prescrevendo, pessoal, aí você tem que entrar por um processo que é longo que só, para dizer assim, olha, não, realmente eu perdi o prazo e tal, mas o cliente está me devendo ainda e tal. E esse processo aqui é longo. Muitas empresas acabam desistindo de fazer isso porque o custo é muito alto para isso. Quais são as espécies de título de crédito aqui, né? Vamos ver agora o cheque, né? Nós temos aqui o cheque, né? Os tipos de cheque nós podemos ser assim, ó, um cheque nominativo, o cheque especial, o cheque aportador, e temos aqui também o cheque administrativo e o cheque cruzado. Vamos ver quais são os efeitos aqui. Nominativo é porque quando eu coloco o nome dele lá. O cheque especial é quando o banco dá uma certa garantia, um valor que ele garante, se todos os requisitos estiverem formais, então o cheque especial, o banco dá uma garantia lá até um determinado valor. O cheque cruzado, né? Vamos pegar aqui assim, ó. Vamos pegar aqui, está aqui o cheque. Quando você faz, tá aqui o cheque. Vamos apagar tudo. Vamos fazer aqui o nosso cheque aqui, né? Ó, tá aqui o nosso cheque.
Quando você vai lá no cheque e faz esses 2 tracinhos assim, significa que esse cheque está cruzado. Qual é o efeito desse cheque cruzado? Né? O cheque cruzado, ele necessariamente tem que ser depositado em banco. Se você chegar com um cheque cruzado lá na boca do caixa, falar com o funcionário, olha, eu estou aqui com um cheque, eu quero receber. O banco não vai pagar. Vai dizer, você tem que depositar. Tá certo? Agora sim, o cheque cruzado, você tem ele em branco, ou também pode ser nominativo. Né? Eu posso colocar aqui no meio, o nome da pessoa, né, para que o banco saiba, ó, esse cheque aqui está direcionado para depositar na conta dessa pessoa aqui. Tá? Na prática, pessoal, o que é que acontece, né? O cheque cruzado. Muitas das vezes, o emitente do cheque, ele não quer que esse cheque seja circulado, ou seja, que haja uma troca desse cheque com outras pessoas, que seja vendido esse cheque. E aí, ele cruza o cheque e coloca o nome da empresa, e diz assim, olha, então, lojista, você tem que depositar na tua conta. Não vá vender porque eu não aceito. É exatamente isso aí. Né? Já no cheque administrativo, esse cheque, pessoal, na verdade, ele é um cheque emitido pelo banco. É um cheque emitido pelo banco. Que o banco emite esse cheque por solicitação de alguém para efetuar o pagamento a outra pessoa. Como é que isso aqui é usado muito o seguinte, nas questões trabalhistas, né? Aí, às vezes, o valor lá, a pessoa, no tempo atrás aí, que muitas pessoas não tinham conta em banco, essas coisas e tudo mais, e aí o que acontecia? Né? A Justiça do Trabalho, lá para homologar, dizia assim, não, tem que ser um cheque administrativo. Por que o cheque administrativo? Porque uma vez que você entregou aquele cheque que foi emitido pelo banco, o banco vai dizer assim, olha, eu garanto que essa pessoa vai receber esse dinheiro quando vier aqui no banco. Tá? Na prática, o que acontece? A pessoa tem dinheiro na conta, mas a Justiça lá do Trabalho, dependendo da pendenga lá, o funcionário, não confia naquele empresário em receber um cheque. Isso, já teve muitos, camarada pagou o cheque, por isso que entrou o cheque administrativo, dava o cheque para o pagamento da rescisão do funcionário, depois ia lá, cancelava aquele cheque, ou então o cheque estava sem fundo, e aí o funcionário ficava numa luta muito grande para poder receber. E aí a Justiça pagou, falou assim, adotou o procedimento, né? O cheque já existia, tá? O cheque administrativo já existia. Aí a Justiça do Trabalho adotou assim, não, assim, agora para você pagar a rescisão trabalhista, você só pode ser, ou paga transferência bancária, ou então você tem que trazer um cheque administrativo, ou então trazer o dinheiro. E quando às vezes o volume de dinheiro é grande, ia lá no banco, né, fazer isso aqui. Alguns fornecedores também exigem o cheque administrativo, porque aí o banco já está dizendo, olha, tem fundos, esse cheque é bom, pode receber, que eu garanto. Tá? Ok? Vamos ver aqui algumas diferenças e alguns conceitos, tá? Vamos ver aqui o endosso versus a cessão. Tá? Nós temos aqui o endosso e aqui temos a cessão ou ordem de crédito. Tá? O endosso é regulamentado no direito cambiário, já a cessão é regulada pelo direito civil. O endosso é expresso ou tácito. O endosso é eu assino ou então entrego, se eu não é nominativo, entrego para o outro. Já no caso da cessão, sempre deve ser expressa. Não existe a possibilidade de tácita, né? Lá na seção do direito de crédito. O endosso é uma manifestação unilateral de vontade. Eu sou o portador desse cheque, eu estou endossando, eu estou dizendo, eu quero, né,
Eu quero passar para frente isso aqui. Então, eu estou dizendo passando para frente. Já no caso da cessão de ordem de crédito, ele é uma questão bilateral. Então, as partes todas têm que estar concordando. No caso do endosso, sempre ocorre no corpo do título. Tá? Já na cessão de crédito, pode ser no corpo ou anexado ao título de crédito. Por exemplo, tem um contrato de aluguel e eu quero vender esse contrato de aluguel, então eu posso fazer um documento à parte, fazendo a cessão desse crédito. No endosso, sempre é pelo valor total da cartuna, ou seja, do documento que está lá. Não existe meio endosso. Já no caso da cessão de crédito, eu posso ser parcial. Por exemplo, eu tenho um contrato de aluguel que fiz 12 meses e eu só quero vender só 6 meses. Então, pronto, fiz só parcial. Tá? Aqui também, no endosso, ele é puro e simples, é direto, pá, não tem conversa fiada. Né? Não tem situação condicional, se... Não, aqui no caso da cessão de crédito, ele pode estar condicionado. Tá? Posso condicionar alguma situação aqui. Tá? A letra de câmbio. Né? Letra de câmbio também é regulado lá pelo decreto 2044, lá de 1900 e pouco, né? Então aqui temos os elementos da nossa duplicata. Veja aqui, né? Previsto lá na legislação uniforme, lá no artigo 1º e 2º, que significa que aqui, ó, eu tenho um vencimento, e esse vencimento, eu estou dizendo qual é a data de vencimento desse tipo. Né? Eu tenho a expressão aqui do valor, mas eu tenho também a quantia que é descrita, né, em forma literal. Tá? Eu tenho que descrever. Embora ela tenha aqui em cima, ó, embora esteja aqui, né, eu tenho que descrever embaixo. Né? Aqui também está dizendo que no local tal, quando dá a apresentação dessa letra de câmbio, o sacado, ou seja, o devedor, que aqui tem que nominar o fulano de tal, que deu o aceite, e esse aceite é dado aqui, tá? É o aceite, eu estou dizendo que assim, eu estou aceitando isso, tá? O João da Silva lá, o João da Silva, que é o sacador, ele assina essa duplicata, e eu assino aqui que eu estou aceitando ela, tá? Mediante uma assinatura ali. Bom? Sempre na letra de câmbio vai estar expresso, né, que é uma letra de câmbio. Na letra de câmbio, nós temos aí alguns elementos que são os sujeitos que participam dela. Tá? Veja só, nós temos o sacador, o sacado e o beneficiário. Né? Nós temos aqui que o nosso emitente devedor, tá? O nosso emitente co-devedor, ou seja, o avalista, e temos aqui o nosso tomador também do crédito. Tá? O sacador, ele emite uma ordem de pagamento que, mediante o aceitante aceitar o devedor principal, ou seja, eu aceito que o fulano de tal me deve. Né? Então, tem uma apresentação de aceite. E quando ocorre o pagamento, o beneficiário é quem recebe o dinheiro. Então, eu tenho uma letra de câmbio, eu estou emitindo aqui uma letra de câmbio, então o emitente co-devedor, o devedor, o sacador, eu estou dizendo assim, olha, eu estou, né, emitindo essa letra de câmbio em favor lá do fulano de tal. Tá? Se o sacador recusar dar o aceite, o tomador poderá cobrar diretamente do sacador, pois com o saque
ele se tornou co-obrigado também. Então, observe que o tomador é aquela pessoa que está necessitando dos recursos, e se aí eu tenho um co-devedor do emitente, se ele não aceita, aí eu vou cobrar diretamente do outro. Tá? A duplicata. A duplicata, pessoal, é o que vocês vão mais utilizar. Tá? Aí eu coloquei todos os elementos do lado aí da duplicata para vocês, né? Que tem que ter sempre uma expressão da duplicata. Veja que aqui está tudo numerado, né? Olha aqui, a expressão da duplicata. E aí eu tenho aqui o número 2, né? Quem é o domicílio... Como é que chama aqui? O 2 é o nome do domicílio e demais dados, CNPJ, do vendedor. Aqui no 2 é o vendedor, aqui é a expressão duplicata. Aí eu vou colocar lá também a emissão da nota fiscal da duplicata, tá? Que coincide, normalmente a emissão coincide lá com a emissão da nota fiscal ou da fatura, como queiram. Também eu tenho essa duplicata, ela tem uma numeração própria da empresa. Normalmente o pessoal usa o mesmo número da nota fiscal. Tem muita gente que usa um número da nota fiscal, bota um dígito a mais, né? Também tem o vencimento dessa duplicata, a assinatura do sacador, tá? Cadê 6? Está aqui. 6 aqui, ó. A assinatura do sacador, o nome do domicílio, né? De onde está o sacador, domicílio lá dos demais dados, CNPJ e tal, né? Do comprador ou devedor, é quem comprou a mercadoria. Também nós temos aí o valor a ser pago, expresso, né? Então, pessoal, seguinte, né? Vimos aí muitas coisas, temos os outros elementos também da duplicata. E olha, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.